Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso curso Zabbix para ISP, versão 2.0. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre as definições dos Zabbix, que são template, host, grupos, item, trigger e gráficos. Então vamos lá? Depois da vinheta. Bom, pessoal, já estamos aqui com a documentação aberta. Se vocês repararam aqui, né, a gente começou o curso na versão 5.2, né, que era a versão corrente, a versão atual. Se vocês repararem aqui agora, a versão corrente já foi para 5.4, que essa semana o Zabbix já lançou oficialmente a versão 5.4 como stable, né? Então ele atualizou aqui, porém a documentação não muda praticamente nada. Então a gente vai estar acompanhando aqui na 5.2 mesmo. Então aqui a gente vai ter uma visão geral, né, sobre o significado de alguns termos que você verá constantemente aí nos Zabbix, né? Então, pessoal, a gente já está aqui com o front-end aberto. Vou vir aqui em configuração. Aqui é onde que a gente vai trabalhar, né? A maior parte do tempo aí, cadastrando nossos hosts, templates. Mas o que são isso, né? Vamos começar aqui, pessoal, pelos templates. Então, aqui na definição dos Zabbix, né? O que é um template? Então, um template ele é um conjunto de entidades, né? Que engloba os itens, a triggers, os gráficos, telas, aplicações, regra de busca, né? Que é descoberta, pronto para ser aplicados um a um ou um conjunto de hosts, né? Então, a função do template é acelerar a criação de um perfil de monitoração reutilizável e tornar mais fáceis as mudanças em massa dos perfis de monitoração aí em vários dos hosts, né? Então, os templates estão ligados diretamente a cada host. Então, se a gente vir aqui em configuração templates, por padrão aí os Zabbix já vem com vários templates, né? Carregados aqui. Então, vamos dar uma olhada em um aqui. Vamos pegar esse Cisco Catalyst aqui, 3750, né, que é um switch da Cisco. Então, se a gente clicar no template aqui, a gente pode ver que tem várias entidades aqui carregadas. A gente tem aplicações, itens, triggers. Então, esse número aqui, ó, é a quantidade de dados que tem. Então, a gente tem 8 aplicações nesse template, 14 itens fixos, 8 triggers, né? E a gente tem 8 regras de descoberta aqui. Então, o template basicamente é isso. A gente finalizando essa aula aqui, vocês vão entender mais ou menos que uma coisa é ligada na outra. Então, depois do template, a gente tem o host, né? Então, o que é um host? Então, basicamente, o host é um dispositivo de rede que você precisa monitorar através do seu IP ou do seu DNS. Então, se a gente vir, a gente pode clicar aqui na setinha para travar esse menu. A gente pode vir em configuração hosts. Então, aqui vai estar todos os hosts por padrão. Vem o Zabbix Server, né? Cadastrado aqui já, que ele é um host fixo. Então, ele já vem monitorando ele mesmo na interface do agente, no IP de loopback, que é 127.0.0.1. Então, o Zabbix Server, o próprio Zabbix é um host. Então, o que é o host? Tudo que a gente cadastrar aqui, pessoal, vai ser um host. Então, se a gente for monitorar um switch, MikroTik, um switch da Cisco, um switch da Huawei, um LT, um DNS, então tudo vai ser host. Então, basicamente, host é o que tem IP ou DNS, que a gente vai monitorar através de IP ou de DNS. Aí, a partir do host, a gente tem o grupo de hosts também, pessoal, que é o primeiro campo aqui. O grupo de hosts nada mais é que um agrupamento lógico, né, do hosts. Eles podem conter hosts ou template, mas geralmente contém mais hosts mesmo. Então, os grupos de hosts eles são utilizados, né, para as definições de acesso dos diferentes grupos de usuários. Na verdade, tem duas funções do grupo de host, pessoal. Primeiro, como já citou ali, para separar, né? Então, quando a gente chega na aula de usuários, a gente for criar novos usuários, cadastrar novos grupos, a gente vai ver que esse grupo de host serve para a gente dar permissão. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de host aqui da Cisco, né? Onde contém todos os switches, todos os equipamentos da Cisco. E você quer dar acesso aí para um analista somente nessa parte. Então, você pode liberar o acesso, né, naquele grupo de hosts específico.
Então essa é uma função. E a outra função também é que aqui em host a gente pode filtrar, né, pelo grupo aqui também. Então, por exemplo, eu acho que eu já tenho um microtik aqui cadastrado, né? Então eu vou fazer o filtro aqui, ó. Então eu posso filtrar aqui por todos, todos os hosts que eu tenho no microtik. Então eu tenho 3 aqui por enquanto cadastrado. Então eu posso filtrar aqui, né? Posso clicar aqui, eu posso filtrar aqui também. Então aqui vai filtrar, né, pelo nosso grupo aí. Aí depois do grupo, né, pessoal, a gente tem o item aí, que é aqui dentro do template, né. Vamos pegar aqui o host do Zabbix Server, né. Deixa eu tirar o filtro aqui, que é o padrão. Então a gente tem o template, aqui dentro a gente tem os dados de coleta. Então vou falar primeiro da aplicação aqui. Então vamos procurar a aplicação aqui. Então a aplicação nada mais é que um agrupamento lógico de itens. Então a aplicação aqui, pessoal, vai servir, né, somente para agrupar o item aí. Da mesma forma que o grupo de hosts agrupa o host. Vamos ver aqui que é um item primeiro. Na sequência a gente vê como que funciona esse agrupamento. Então o que é um item, pessoal, para os Zabbix? Então o item, né, ele é um dado em particular que você deseja receber um host monitorado, uma métrica de dados. Então o item nada mais é do que o dado coletado. Então se a gente vir aqui em templates, né, aqui no Zabbix Server a gente vir em itens, a gente tem vários itens aqui já de coleta. Então cada item desse é uma métrica exclusiva que o Zabbix faz o monitoramento. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem vários itens de CPU aqui. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, CPU System Time, então tempo de sistema de CPU. Então esse aqui é um item, né? Ele tem um tipo, tem a chave. A gente vai ver mais para frente aí os tipos de item, as chaves. Aqui é só uma visão geral mesmo para a gente entender o que é um item. Então interface de monitoramento, tipo de informação, unidade, intervalo de atualização. Então esse item aqui ele é um item, né, de monitoramento de CPU. A gente tem item de monitoramento de memória, monitoramento de tráfego de rede, monitoramento das portas aí de interface, monitoramento de... Vamos ver o que mais aqui. Aqui de CPU, ainda da carga de CPU, de máximo de processos abertos. Então a gente tem diversos itens aí, pessoal. A gente vai passar só uma visão geral aqui. Então nas próximas aulas a gente vai ter aula de item específico, a gente vai estar criando vários itens aí, dos tipos que tem os tipos mais usados, né? Então basicamente o item é isso aí. O item é um dado que a gente vai monitorar. Então beleza, então para que serve a aplicação? Para agrupar os itens, né? Então por exemplo, eu venho aqui, eu tenho a aplicação CPU, então eu tenho o item lá, quantos CPUs eu tenho, minha carga de CPU, minha carga de CPU livre. Então eu vou agrupar todos esses itens na aplicação CPU. Um outro exemplo, a gente tem aqui a aplicação storage, né, com armazenamento. Então tudo que for relacionado, todos os itens, né, que for relacionado a storage, a disco, eu posso atribuir diretamente nessa aplicação aqui, que é um filtro também, que a gente pode fazer os filtros aí para diminuir a quantidade de visualização, né? Vamos supor que a gente tem um host aí com 1000 itens monitorados, você só quer ver o que está acontecendo de tráfego de rede, tráfego de rede, né? Você vai vir aqui, por exemplo, e procurar nesse agrupamento, né, de Network Interface. Então vai te listar somente o que for interface de rede. Depois do item, pessoal, a gente tem a trigger. Então o que é uma trigger? Ela é uma expressão lógica, né, que ela define o limite de mudança de estado, que normalmente é incidente, e é utilizado para avaliar, né, dados coletados pelos itens. Então, quando os dados recebidos, né, pelos itens estão fora do limite, as triggers passam do estado de OK para o estado de incidente. Quando o dado recebido, né, volta para o limite aceito ali, a trigger retorna no estado de OK. Então, o que é uma trigger, pessoal? Nada mais é do que um monitoramento no nosso item, né? Então, por exemplo, a gente não vai ficar... a gente tem um item ali recebendo, exemplo, o item recebendo a carga de CPU.
Então tá ali 10, 20, 25%, você não vai ficar ali no dashboard 24 horas monitorando aquilo para ver se vai estourar a CPU do seu limite. Então o que a trigger faz? Você vem definir uma trigger aqui, né, que o limite aceitável, por exemplo, é 70%. Então, se por acaso a CPU atingir esse limite, então, por exemplo, acontece alguma coisa, a CPU do seu servidor vai lá a 80%. Então, essa trigger passa do limite dela e ela gera um alarme. Esse alarme gera aqui nos incidentes aqui. Então, você pode acompanhar por aqui, você pode... Mais para frente a gente vai aprender a enviar mensagem no Telegram, então você pode mandar essa trigger no Telegram, mandar por e-mail, mandar via SMS. Então a trigger nada mais é do que a gente fazer os alarmes. Então a gente tem mais algumas definições aqui também, né, pessoal? Mídia, escalonamento, notificação, comando remoto. Por enquanto a gente não vai falar nessa aula. Então eu só vou, para terminar aqui, vou falar sobre os gráficos. Então os gráficos aqui nada mais são do que gráficos, né? Então o gráfico ele é montado em cima do item. Então, por exemplo, eu tenho o item uso de CPU. Eu posso vir criar um gráfico uso de CPU. Então aqui a gente vai conseguir visualizar, né? Em forma de gráfico o uso do CPU. A gente vai ter uma aula aí também somente de gráficos para a gente aprender a montar os gráficos, ver os tipos de gráfico. A gente tem também fazer algumas mudanças, fazer alguns testes. Então, basicamente, aqui é só uma visão geral, pessoal. Então, no mais, a visão geral desses itens mais importantes é isso. Regra de descoberta a gente tem aqui também, mas eu vou fazer uma aula separada, né? Que ela é um pouquinho diferente aí. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só e até a próxima aula.